Oferta pública de aquisição. Ou OPA. Foi exatamente isso que fez as ações do Santander explodirem no último pregão. Então, a matriz espanhola do banco anunciou que quer comprar as ações dos investidores minoritários e só essa notícia fez todas as ações do Santander explodirem praticamente 15%. Mas e aí? Quem já é acionista tem que fazer alguma coisa? Isso significa que o banco vai fechar o capital ou alguma outra coisa do tipo? O Santander da Espanha já controla praticamente 90% do Santander Brasil e agora a matriz da Espanha comunicou a intenção de comprar os outros 10% de ações que ainda estão disponíveis no mercado. Então o objetivo aqui é adquirir todas as ações que não são controladas por eles ainda dos 3 papéis do banco, então SANB3, SANB4 e SANB11. Então, se todos os acionistas minoritários aceitarem essa oferta, a matriz da Espanha vai controlar praticamente 100% da operação do Santander Brasil. Só que essa compra ela não vai ser paga em dinheiro, e sim numa troca de papéis. Então, o investidor que aceitar essa venda, vai receber uma equivalência pré-definida das ações do Santander que são negociadas na Espanha. Então, por exemplo, uma troca das ações do Santander Brasil por ações do Santander espanhol. O Santander tem 3 principais códigos de negociação na B3, E aqui eu vou explicar um pouquinho rapidamente sobre cada um deles. Então são 3, SANB3, SANB4 e SANB11. Então aqui o primeiro papel é o SANB3, que é ação ordinária, então aqui tem direito a voto, e esse papel subiu praticamente 15%, um pouquinho mais, inclusive no último pregão, que foi na sexta-feira passada, dia 31/7. O SANB4 é ação preferencial, então aqui tem a preferência para receber dividendo, mas aí não vai ter direito a voto. E esse papel aqui foi o que menos subiu entre os 3 papéis do banco, mas ainda assim subiu o equivalente a 9%, então foi uma alta bem significativa também. E aí tem o SANB11, que é a UNIT, um pacote das 2 ações juntas, e aqui tem direito a dividendos e a voto. Então, assim como as outras 3, esse aqui abriu num gap de alta, mas caiu um pouquinho, mas ainda assim fechou com 13% de alta e uma movimentação muito similar aos outros 2 ativos. Eles anunciaram qual que vai ser a proporção de equivalência da troca, e SANB4 e SANB3 vão ter uma proporção um pouquinho menor, e SANB11 vai ganhar um pouquinho mais das ações da Espanha, da matriz espanhola. Mas mesmo que esses 3 papéis tenham subido, nenhum deles alcançou um preço histórico máximo que o papel já teve. Aqui no gráfico mensal, que pega até 2018, o preço ele segue numa jornada, numa linha, numa caminhada muito similar ao que ele já estava fazendo há alguns anos. Então ele segue reto, segue andando aí em direção a nada. No gráfico semanal também, então o papel aí em 2024 ele vinha numa tendência de baixa, depois uma tendência de alta, caiu um pouquinho. Nos últimos meses ele subiu bastante, mas desde março o preço tem caído, Então esse ano o papel já teve uma queda de aproximadamente 30% e subiu, 9% no último pregão. E a UNIT, a mesma coisa, o movimento dos 3 é muito similar, então no gráfico semanal já dá pra ver que essa alta não é algo tão expressivo assim, apesar de ser muito significante para quem tivesse com papel. Eu queria estar com papel comprado há 2 dias e ganhar 13%. Então essa oferta, para resumir, é direcionada justamente às ações que a matriz da Espanha não controla. Então não é como se o Santander fosse fechar o capital na bolsa imediatamente ou em algum momento, nada disso está definido, e também a própria proposta não tem esse objetivo inicial, de retirar a empresa da bolsa. Então, se poucos investidores aceitarem essa venda, os papéis eles podem continuar sendo negociados na bolsa normalmente, mas agora se basicamente praticamente todos os acionistas minoritários aceitarem a venda dessas ações, a quantidade de ações em circulação na bolsa pode ficar muito pequena e o papel pode acabar ficando sem liquidez e não ter tanta movimentação realmente aí para quem quiser operar no ativo. Então, se você tem qualquer um desses papéis, SANB3, SANB4 ou SANB11, não precisa fazer absolutamente nada nesse momento, além de aguardar alguma outra instrução que vai vir da tua corretora ou do Santander. Eu tô gravando isso aqui no dia 1º de agosto, dia seguinte a que eles fizeram esse anúncio, e ainda não divulgaram nada a mais do que é que vai ser feito de fato ou do passo a passo que o investidor do banco tem que fazer. Então, o que você precisa fazer agora, se quiser continuar comprado nesse ativo, é basicamente observando as notícias do mercado, o que vai sair sobre isso, o que a tua corretora vai te informar, o que o próprio Santander vai informar, enfim. Essa notícia aí mudou bastante o preço do ativo de forma mais imediata, mas não significa que a ação ela vai continuar tendo esses movimentos de alta diariamente, por bastante tempo.
Inclusive, como eu mostrei, né, o preço ele chegou numa região muito interessante, que já foi atingida em vários outros momentos, no papel em outros anos, né? Então, chegou num preço que já foi atingido em 2025, em 2021, em 2018 também. Então, é uma região muito importante. Próxima semana, por exemplo, o preço tiver de fato força para subir. Então aí pode ser que uma tendência eventualmente de curto prazo, médio prazo mude, mas se o preço começar a corrigir ou cair, enfim, a tendência ela pode permanecer onde estava. Mas também não iria ser uma grande surpresa se o preço ele simplesmente continuasse andando em linha reta, mas agora nessa região justamente em que ele trabalhou no último pregão. Então, nessa região dos 14, 14,50, muito acima dos 12,45, 12,50 que fechou no pregão anterior a essa alta extrema. Então, agora sim, se você investe aí em Santander e tem alguma opinião para fazer, deixa aqui embaixo também. E se você está em dúvida do que fazer, por enquanto não faz nada, vê o que pode ser melhor para você. Você vai com certeza ter muita notícia sobre isso nos próximos dias também. E é só se manter antenado. E é isso. Valeu e até a próxima.